Oi gente, tudo bem? Mais uma aula do professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Peço a vocês que inscrevam-se no canal, por favor, ajude o canal a crescer. Ative o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo vocês serem avisados. Deixe o seu like, se você gostar do vídeo, deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que o vídeo é relevante para outras pessoas. E deixem seu comentário, isso vai me ajudar a fazer vídeos melhores. Vamos primeiro relembrar o que é uma grandeza. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver alguns exemplos. Então, comprimento, área, volume e massa. Isso são exemplos de grandezas que podem ser medidas, contadas, aumentadas e diminuídas. Ok? 4 exemplos de grandezas. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Vamos prestar atenção nessa foto. Estão aí várias pessoas onde elas têm idades diferentes e alturas diferentes. Então, a idade e a altura de uma pessoa não dependem uma da outra. O que é que eu quero dizer com isso? A pessoa pode ser nova e alta e pode ser nova e baixa. A pessoa pode ser velha e alta e pode ser velha e baixa. Ou seja, a idade não depende da altura. Então, são exemplos de grandezas que não possuem nenhuma relação entre si. Outro exemplo, o peso de uma pessoa e o número que ela calça. Ela pode ser magra e ter o pé pequeno, e ela pode ser magra e ter o pé grande. Ela pode ser gorda e ter o pé pequeno, e ela pode ser gorda e ter o pé grande. Ou seja, as duas grandezas, que é o que? O peso e o número que a pessoa calça, não tem nenhuma relação entre si. Uma não depende da outra. Legal. E o que acontece com as grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si? Então, quando as grandezas são proporcionais, nós podemos classificá-las de duas maneiras diferentes. Podemos dizer que elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando duas grandezas são proporcionais, nós podemos classificá-las de duas maneiras diferentes, diretamente ou inversamente proporcionais. Na aula passada nós aprendemos que uma grandeza diretamente proporcional é quando acontece o quê? É quando as grandezas elas crescem ou diminuem juntas. Se eu tenho duas grandezas e as duas aumentam, elas são diretamente proporcional. Se eu tenho duas grandezas e as duas diminuem, elas são diretamente proporcional. Isso a gente viu na aula passada nossa. Vamos dar um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Preste atenção. Suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará o quê? Mais 25 docinhos, que num total vai dar o quê? 50 docinhos. Então preste atenção. Primeiro nós temos duas grandezas. Que grandezas são essas? Nós temos a grandeza quantidade e nós temos a grandeza tempo.
E por que que elas são diretamente proporcionais? Porque, ó, quando eu aumento o tempo, eu aumento a quantidade de docinhos. Então, as duas grandezas aumentaram. Se as duas grandezas aumentaram, elas são diretamente proporcionais. Ok? Vamos a outro exemplo. Outro exemplo de grandeza diretamente proporcional. Preste atenção. Imagine agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses, ele fará apenas 9. Então, anual quer dizer que é um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, ó, se em 12 meses ele faz 18 toneladas, em 6 meses, ou seja, de 12 para 6 é metade, então também ele vai diminuir a sua produção pela metade, ok? Então, ó, quais são as grandezas que nós estamos trabalhando aqui? Peso em toneladas e tempo em meses. Nós estamos trabalhando com a grandeza peso e tempo. Então, quando eu diminuo o tempo, eu diminuo o peso. Então, as duas grandezas fazem o que? Diminuem. Se as duas grandezas diminuem, elas são diretamente proporcionais. Então, só repassando, se as duas grandezas aumentam ou as duas grandezas diminuem, elas são diretamente proporcionais. Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa. O que quer dizer isso? Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. A essas grandezas nós chamamos elas de inversamente proporcionais. Então, só para fixar o conteúdo. Quando é que ela é diretamente proporcional e quando ela é inversamente proporcional. Diretamente proporcionais, as duas grandezas aumentam ou as duas grandezas diminuem. Isso aqui elas são diretamente proporcionais. E quando é inversamente proporcional? Quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Quando acontece isso, elas são inversamente proporcionais. Então, gravem isso aí na cabeça de vocês, porque na hora dos cálculos isso muda, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Vamos dar um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional. Então, vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pedreiros trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Então, ó, se eu estou construindo minha casa. Se eu colocar 5 pedreiros, eu vou levar um determinado tempo para construir minha casa. Agora, se eu aumento de 5 para 10, ou seja, eu dobrei a quantidade de pedreiros, eu vou diminuir pela metade o tempo de construção da minha obra. Então, o que foi que aconteceu aqui? Quais são as grandezas que eu tenho? Quantidade e tempo. Aumentei a quantidade de pedreiros, diminui o tempo da obra. Um aumentou, o outro diminuiu. Isso é são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Então, agora vamos fazer os exercícios para fixar o que aprendemos. Então, vamos lá. Vamos separar nossas... Primeiro, nós temos que ver aqui que tipo de grandezas nós estamos trabalhando. Então, aqui, ó, quilômetro por hora e hora. Mas quilômetros por hora é o que? É velocidade. E horas é o que? Tempo. Então, nós temos aqui duas grandezas. Velocidade e tempo. Então, vamos lá. Vamos ler agora. Um automóvel
desloca-se a 60 km por hora. Então, velocidade dele, 60 km por hora. E demora 3 horas, que é o tempo, ó, ele demora 3 horas para chegar ao seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, quanto tempo levaria para completar o mesmo percurso? Então, ó, se eu não sei o tempo, eu vou colocar uma letra. Geralmente a gente coloca X, mas você pode colocar qualquer letra, A, B, C, Y, Z, qualquer uma. Geralmente a gente coloca X. Então, ó, vamos lá. Primeira, isso só são sequências, macetes. Primeira coisa que você vai fazer sempre, colocar uma setinha no sentido do X, ok? Primeira coisa, quando você armar a proporcionalidade, que é essa tabela, primeira coisa que você vai fazer é colocar uma setinha no sentido do X. Agora nós vamos analisar, preste atenção. Se eu, no meu carro, viajando a 60 km por hora, vou dar um exemplo bem hipotético aqui da nossa região. Eu vou daqui para João Pessoa a 60 km por hora. Eu levo 3 horas para fazer esse percurso. Se na volta, ao invés de eu voltar a 60 km por hora, eu vou voltar a 90 km por hora. Então, presta atenção. Se a 60 km por hora daqui para João Pessoa eu levo 3 horas, se eu aumentar a velocidade para 90 km por hora, esse tempo vai aumentar ou vai diminuir? Se você raciocinar bem direitinho, você vai ver que vai diminuir, porque o carro está mais veloz para fazer o mesmo percurso. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu aumentei a velocidade e diminuiu o tempo. Se um aumentou e o outro diminuiu, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, para que essa setinha que eu pedi para você agora? Se são inversamente proporcionais, uma vai para um lado e a outra vai para o outro, beleza? Então, essas setinhas, uma para o lado e outra para o outro, é o que vai nos auxiliar para fazer a fórmula agora. Então, preste atenção, o cálculo. Sempre, ó, isso quer dizer, professor, eu sempre tenho que fazer isso? Não, mas comece sempre onde tem a letra, que é o que nós queremos calcular. Isso quer dizer que é regra? Não. Se você começar pela a outra grandeza e depois colocar que tem X, vai dar o mesmo valor. Mas para facilitar, você coloca primeiro que tem X. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. 3, ó, a setinha está de cima para baixo. Desculpa, de baixo para cima. Então, em cima vem o 3 e embaixo vem o X. Então, essa grandeza ela tem que ser proporcional. Ela tem que ser igual a outra grandeza. Agora, preste atenção à diferença, o porquê da seta. Essa outra seta está vindo de baixo para cima. Então, o início dela é quem? É 90. Então, 90 fica em cima e 60 fica embaixo. Então, isso é bastante importante, gente, para não errarmos o cálculo. Se a gente tivesse deixado o 60 em cima e o 90 embaixo, o cálculo estava errado. Por quê? Porque essas grandezas seriam diretamente proporcionais. E nessa questão, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. E eu acabei de explicar para vocês que quando uma setinha sobe e a outra desce, ou uma setinha desce e a outra sobe, nós temos grandezas inversamente proporcionais. E na hora de arrumar esse cálculo aqui, na hora de arrumar esse cálculo, se eu não prestar atenção nisso, eu errarei toda a questão. Então, aqui agora, para resolvermos isso, nós vamos usar o que? A regra de 3. E a regra de 3 nada mais é do que o que? Multiplicar cruzado. Ok? Novamente, de novo, outra vez. Preste atenção. Não é regra, mas tentem colocar sempre primeiro a letra, onde tem letra, tá certo? Outro macetezinho para facilitar. Vamos supor que nós não temos nenhuma calculadora aqui agora para fazer isso. Então, ó,
90 dividido por 60. É a mesma coisa, ó, se eu cortar um zero em cima e um zero embaixo, é a mesma se eu dividir 90 por 60, é a mesma coisa que eu dividir 9 por 6. O resultado é o mesmo. Isso é só para facilitar os cálculos da gente. Então, ó, reescrevendo essa conta, nós vamos ficar agora, ó, com 3 sobre x igual a 9 sobre 6. Supondo que você não tem nenhuma calculadora, isso facilita os cálculos. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos o que? Multiplicar cruzado. Então, ó, 9 vezes x. Coloquei a letra primeiro. É regra? Não. Poderia ser o contrário. O resultado dava o mesmo, só que a gente trabalhava mais um pouquinho. Então, tente sempre colocar a letra primeiro. Isso tem que ser igual o quê? A 3 vezes 6. Então, ó, 9 vezes x é igual a 9x. E 3 vezes 6 é igual o quê? A 18. Esse 9 está fazendo que operação aqui? Está fazendo a operação multiplicação. Eu não quero encontrar o valor de 9x, eu quero encontrar o valor de x. Se eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que tirar esse 9 daqui. E como é que eu tiro esse 9 daqui? Eu tiro aplicando a operação inversa. Então, qual é a operação que ele está fazendo com x aqui? Está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo o número e não multiplicando. Então, 18 dividido por 9, se você pegar R$18 e dividir com 9 pessoas, cada uma vai ficar com R$2. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou daqui para João Pessoa a 60 km por hora, eu vou levar 3 horas de viagem. E se eu voltar de Campina Grande para João Pessoa a 90 km por hora, eu vou diminuir a minha viagem em 1 hora. Eu vou levar apenas 2 horas de viagem. Vamos para o próximo exemplo. Então, ó, para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários, que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Se fosse contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto da obra? Então, preste atenção. Ó, primeira coisa, nós vamos ver as grandezas que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos trabalhando... Deixa eu mudar a cor da canetinha para ficar melhor para vocês. A grandeza que estamos trabalhando são operários e dias. Então, vamos colocar aqui, ó. A primeira grandeza, operários. E a segunda grandeza, dias. Então, vamos lá, preste atenção. Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a obra. Se forem contratados mais 3, preste atenção nisso, mais 3. Se eu tinha 6 mais 3, qual é o meu total agora? 9, ó. Preste atenção nisso, ó. Foram contratados mais 3 funcionários. Se eu tinha 6 e contratei mais 3, 6 mais 3, 9. Quanto tempo vai ser realizado a obra? Beleza? Então, preste atenção. Se com 6 funcionários, eu levo 18 dias para realizar a metade desse trabalho. Isso aqui é um fator importante. Se eu contrato mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? Então, isso aí a gente deixa para analisar no final. Então, vamos lá. Se com 6 funcionários eu levo 18 dias, com 9 funcionários eu vou levar quantos dias? Então, ó, o que é que eu disse para vocês fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer, colocar a setinha no sentido do X, ok? Feito isso, vamos analisar.
Se eu estou fazendo uma obra e eu tenho 6 funcionários e eles trabalham todos os dias 8 horas por dia, levaram 18 dias para fazer a metade desse trabalho. Então, se eu contrato 9, mais 3 funcionários, passa a ter 9. Eu vou levar os mesmos 18 dias para fazer o restante do trabalho? Não, com certeza não. Eu vou levar menos de 18 dias. Se 6 pessoas fazem em 18 dias, 9 pessoas com certeza tem mais gente trabalhando para fazer a mesma coisa. Então eu vou levar menos tempo. Então o que foi que aconteceu aqui? Eu aumentei a quantidade de operários e diminuiu a quantidade de dias. Então são inversamente proporcional. Então essa seta tem um sentido contrário da outra. Lembra que eu falei? Inversamente proporcional, uma setinha tem um sentido inverso da outra, beleza? Então agora vamos arrumar nossa continha. Começa sempre por onde tem a letra. Então aqui, ó, eu vou ficar com... Opa, tá aqui. Eu vou ficar com 18 sobre x. Isso tem que ser igual, agora preste atenção, ó. Por que ficou 18 sobre x? Porque a setinha está de cima para baixo. Aqui, ó, a setinha está de baixo para cima. Então, ó, começa no 9. Então, 9 fica em cima e o 6 fica embaixo. Isso faz toda a diferença. Se vocês não prestarem atenção se é diretamente ou inversamente proporcional, errou toda a questão. Isso faz toda a diferença. Então agora, para facilitar, vamos supor que você não tem calculadora na hora. Então, para facilitar o cálculo, eu vou dividir o numerador e o denominador por 3. Quando eu divido, aqui fica 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, ó, reescrevendo esses cálculos, ele vai ficar assim, ó, agora. 18 sobre x é igual a 3 dividido por 2. Ou seja, é bem mais fácil calcular quanto é 2 vezes 18 do que 6 vezes 18. E é bem mais fácil dividir por 3 do que dividir por 9. Então, isso é uma simplificação dos cálculos. Se você divide o numerador e o denominador por um mesmo número, você não altera o resultado da fração, beleza? Então aqui, ó, novamente nós vamos o que? Multiplicar cruzado. Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então vamos lá, ó. 3 vezes x tem que ser igual a 2 vezes 18. 3 vezes x é 3x. E 2 vezes 18, 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 36. Então, preste atenção. De novo, novamente, outra vez. Eu não quero calcular o valor de 3x. Eu quero calcular o valor de x. Então, eu tenho que tirar esse 3 daqui e levar para o outro lado. Como é que eu faço isso? Com a operação inversa. E qual é a operação que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar esse 3, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo o número que já tem lá. Tá certo? Porque de um lado... Desculpa, aqui é 36. Ó. Eu coloquei 18, foi mal. Aqui é 36. Então, ó, se de um lado ele está multiplicando o número x, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, então ele passa dividindo o número 36. Então, se você fizer essa divisão, você vai encontrar 12. Então, isso quer dizer o quê? Preste atenção. Vamos lá. Se 6
operários levam 18 dias para fazer a metade da obra. Então, para fazer o restante, ou seja, a outra metade da obra, ele contratou mais 3 funcionários. Então, ó, da metade da obra até o fim, ao invés de ele trabalhar com 6 operários, ele trabalhou com 9. Então, diminuiu de 18 dias, aqui ó, ele diminuiu de 18 dias trabalhando com 6, trabalhando com 9 ele diminuiu para 12 dias. Ou seja, na primeira, ele quer saber o que? O tempo total gasto na obra. Então, ó, na primeira metade que ele trabalhava com 6 funcionários, ele gastou 18 dias. Da metade da obra para o final, quando ele contratou mais 3 funcionários, ele gastou o que? 12 dias. Então, o tempo total que ele levou para terminar essa obra foi 12 mais 18 dá quanto? Dá 30 dias. Foi o tempo total que ele levou para concluir o trabalho. Ok? Espero que vocês tenham entendido, ó. E novamente, de novo, outra vez, ó. Esse sentido dessa seta faz toda a diferença. Se você analisar errado, errou a questão. Beleza? Então, gente, peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like e de deixar seu comentário. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.